Sabia que tem outras formas de contar além de 1, 2, 3? Continua no vídeo que eu te explico. Olá, sou Takashi, professor de língua e cultura japonesa. A aula de hoje será sobre números, de 1 a 10 para começar com calma, e a contagem, na verdade, de 1 a 10 está sendo bem popular no Brasil, principalmente graças a artes marciais, que nem como judô, karatê. A população de atletas praticantes de judô no Brasil já é superior ao Japão. Isso explica o grande sucesso no Brasil nas Olimpíadas que tem tido nos últimos anos. Pois bem, as contagens de 1 a 10 em língua japonesa, a mais popular é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a forma de contagem mais popular. Só que uma coisa que poucas pessoas sabem é que essa contagem provém, na verdade, da China. A China era grande referência de cultura e de conhecimento na época, e a partir de lá ela teve uma grande influência em toda a região asiática. Tanto que a contagem do japonês e também do coreano sofreram influências da língua chinesa. E apesar de em mandarim não se falar desse jeito, o mandarim, o coreano e a língua japonesa possuem uma contagem que é um denominador em comum, que é a contagem de 3, que é a San. Tanto que Samsung, inclusive é a marca do celular que está gravando esta videoaula, significa 3 estrelas, Samsung. Então se vocês verem a logomarca antiga do Samsung, vocês vão ver que vai ter 3 estrelinhas presentes por aí. Uma curiosidade para começar. E o que acontece? Tanto a língua japonesa quanto a língua coreana são um dos únicos línguas do mundo que existem dois sistemas de contagem. Na língua japonesa, originalmente, antes de começar a adotar a contagem do estilo chinês, a gente chama de Kango, existia o Wago, que é a língua originária que as pessoas utilizavam originalmente no Japão. E antes contava desse jeito: Hi, fu, mi, yo, itsumu, nana, ya, kokoto. Ou só prolonga, Hi, fu, mi, yo, imu, na, ya, koto. Prolonga só a primeira sílaba. Então era dessa forma que se contava. E para quem aprendeu um pouquinho de números em japonês, deve ter tido um professor, ou uma professora que ensinou para vocês que o número 4, além da contagem shi, tem a contagem chamada yon. Ela deriva dessa contagem original do Japão, que vem do yo. E também, deve ter aprendido que o número 7 também tem outra contagem que é nana, que provém novamente da contagem original do Japão. Então, apesar dos japoneses contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contarem dessa forma, quando você pede para eles contarem do 10 até o 1, acontece um fenômeno curioso. Em vez de falar o shichi e o shi, eles falam desse jeito, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então acontece essa variação. Quando conta tradicionalmente de 1 a 10, eles mantêm essa contagem. Só que quando eles veem o número isoladamente, o número 4 isoladamente, o número 7 isoladamente, a tendência é de identificarem o número 4 como yon e não como shi. E também a tendência de identificar o número 7 como nana e não como shi. Existem várias teorias, mas a mais provável é que o número 4, na leitura de shi, relembra a palavra morte, que também significa shi. Tanto é que, por conta dessa superstição, muitos lugares no Japão não possuem, por exemplo, hotéis, os quartos não costumam terminar com o número 4. Os quartos terminar com o número 4, Engraçado isso aí. Mas, por exemplo, num hotel que eu fiquei em janeiro deste ano, tinha o quarto 101, 102, 103, pulava o 104, não existia, e ia pro 105, porque é o número que eles imaginam que traga, traga má sorte, digamos assim. Uma coisa parecida acontece com o número 9, porque apesar do 9 ser lido como Q, antes de popularizar essa leitura, prevalecia o Ku, Muita maturidade nessa hora, tá, galera? Mas o Ku, além do significar o número 9, poderia significar sofrimento também. Então, muitos lugares evita-se utilizar o número 4 e o número 9. Isso acontece às vezes no Brasil também, em companhias aéreas, quando você entra no avião, muitos lugares dentro do avião não vai ter o assento número 13. Para evitar porque ninguém quer acrescentar o número 13. E como falei, para aprender esse tipo de contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sendo que o shi pode ser lido como yon e o 7 como nana, você tem que repetir várias vezes. Segundo a minha mestre lá do Japão, ela falou que tinha que repetir umas 50 vezes, então recomendo vocês treinarem bastante. E você pergunta, Takashi, mas essa contagem da língua japonesa, hi, fu, mi, yo, itsumu, nana, ya, kokoto, ela é útil? Pois bem, ela é bem importante vocês saberem pelo seguinte, existem formas de contagem
que utiliza-se como base, né, a contagem originária do japonês, a contagem japonesa. Por exemplo, quando você conta itens, né, você conta da seguinte forma: hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu. Né? Então vocês acrescentam o tsu no final, né, depois das variantes dessa contagem japonesa, para realizar a contagem de itens, né? E outra coisa parece, outro fenômeno similar acontece quando a gente conta os dias, né? Do dia 2 ao dia 10, né? Coloca-se o ka no final e fica assim: futsuka, mika, yoka, mitsuka, muika, nanoka, ryoka. Aqui mudou um pouquinho, tá? Kokonoka, toka. Né? Então as datas, né, do dia 2 até o dia 10, né, é contada dessa forma. E além disso, né, contagem de pessoas, né? Contagem de pessoas de uma pessoa, duas pessoas, a gente fala, quando uma pessoa é hitori, duas pessoas, futari. Então utiliza esse tipo de contagem, portanto, né, é favorável, além de saber, né, a contagem tradicional, né, do 1 ao 10, 1 ao 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saber a contagem, né, hifu, miyo, itsumu, nanaya, kokoto, tá? Então é uma coisa que você vai repetindo, né, repetindo e vai aprendendo com o tempo, e isso vai facilitar, né, o seu aprendizado mais para frente da língua japonesa. E agora, né, trazer um pouquinho de curiosidade. Takashi, e o zero, como é que eles contam? Pois é, o zero é o que prevalece, né, dentro da população é zero. Né? Cuidado para não falar com a pronúncia brasileira, zero, é zero. Né? Então quando você quer falar seu número, por exemplo, né, sei lá, 33056688, por exemplo, né? Você usa o zero. Muitos lugares, né, adotam também a contagem como rei, né? A NHK, por exemplo, prefere adotar o rei do que o zero, mas na língua do povo prevalece o zero e em alguns momentos utiliza o maru também, né? Maru significa bola, círculo, né? Então, em Shibuya, por exemplo, tem uma loja que se chama Ichimaru-kyu, né? É um edifício escrito 109, bem grande em cima, né? Tem uma loja que são 8, 9, vários andares, né? Apenas de roupas de moda. É um dos lugares que vale a pena ir se você gosta, se tem interesse na moda no Japão, né? E, pois bem, aqui mais temos de curiosidade em relação aos números. No Japão, eles têm vários nomes que levam números nela. Por exemplo, os primogênitos, né? Muitos deles levam um nome chamado Ichiro. Né? Talvez você já tenha ouvido falar, de repente tem um amigo ou outro parente, né, que leva esse nome. Provavelmente ele é o primogênito, né? Ichiro, um jogador de beisebol, né, mundialmente famoso, é o Ichiro Suzuki. Tem as variantes do Ichiro, por exemplo, Junichiro, né, Junichiro Koizumi, que foi o primeiro-ministro do Japão entre 2001 e 2006. Que mais? Junichiro Tanizaki, né, um grande escritor, né, um escritor de literatura moderna japonesa, a sua obra mais famosa, né, As Irmãs Makioka, que em japonês originalmente é Hosoyuki. Também é o fundador do Honda, né? É Soichiro Honda. Né? Então são nomes de várias pessoas, né, levam o nome e provavelmente todos eles, né, eles eram primogênitos. E o número 2, né, o segundo, na verdade, pode ser lido também como Ji. Né? Apesar de escrever com kanji de 2, pode ser lido como Ji. E uma pessoa famosa que leva esse nome é o Jiro, por exemplo, que é o maior sushi man, né? Dizem que é o maior sushi man do Japão. Né, que tem os 90 e tantos anos, lá tem até um documentário na Netflix dele, né? E é interessante ver também, né? Então, é o outro nome que leva o número 2. Os nomes que levam o número 3, por exemplo, é mais comum talvez encontrar em sobrenomes também, né? Por exemplo, Yukio Mishima, né? Mishima significa 3 ilhas, Mishima, 3 ilhas. Aqui em Brasília também tem uma mercearia chamada Mikami, né? Que vende produtos japoneses. Que mais? Sanshiro, né? É uma obra, né, escrita pelo Soseki Natsume. Dizem que é como se fosse o Machado de Assis, né, na versão japonesa, né? Tem uma obra dele que é Sanshiro, né? Se ele é o 34º filho ou 7º filho, é 3 mais 4, não dá pra saber. Tem teorias que dizem que como conta a história dele passando, né, dos 23 anos aos 24 anos, no final da vida universitária, talvez a referência tenha sido essa, né? Mas só quem sabe é o autor, né, o Soseki Natsume, tudo bem? Então uma curiosidade interessante, né, vários nomes levam. Os que terminam com Zou, né, muitas delas, né, Kenzo, Yuzo, né, pode terminar com o número 3 também, que é outra leitura possível do kanji do número 3, tá? Então só com curiosidade aí, né, e além disso, né, o japonês, eu fiz um pouquinho antes também, mas para contar, né, os números, no Brasil é 1, 2, 3, 4, 5, né, 6, 7, 8, 9, 10, né, ou sei lá, eu faço esquisito aí, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que seja. No Japão, né, eles contam desse jeito, né, 1, 2, 3, 4, 5, até aqui igual, né, 6, 7, 8, 9, 10, né, 10 assim ou 10 assim, né. Então eles utilizam a mão desse jeito para realizar a contagem. Então, quantas pessoas são? São 6 pessoas. Ok, no começo mas desse, né, são 6 pessoas, né. Então, não é estranho se vocês verem japoneses agindo desse jeito. E outra questão, né, a escrita no Japão, se vocês verem aqui, talvez notem que é um pouquinho diferente do que a gente costuma escrever no Brasil. No Brasil, pelo menos, né, prevalece colocar esse traço, né, horizontal
no 7 para diferenciar um pouquinho do 1. Só que este 7 aqui, quando você escrever em documentos oficiais, em banco, no Japão não vai aceitar, né? Porque ela se confunde muito também com katakana, uma letra japonesa chamada nu. Né? Então é uma coisa que pode acontecer. E o número 1, né, costuma ser só um traço reto, o número 2 costuma ser esse redondinho, né, parece um pouquinho de alfa, né, nessa parte aqui. Número 4, né, tem que dar uma sobradinha aqui no final, né. Número 7, como falei, tem esse problema. O 9 não pode curvar no final porque parece com a letra G. Enfim, né, nas escolas, né, eles ensinam desse jeito a escrita dos números de uma maneira super rigorosa, né, e faz parte da cultura deles, tudo bem? Uma coisa bem engraçada, né, na língua japonesa, os japoneses gostam muito de fazer isso, são os trocadilhos com números, né, você nem imagina o que esses dois números, por exemplo, significam. 3 e 9, número 39, pode significar obrigado. Por quê? Thank you. Thank you vem de thank you, né, do inglês. E 46 e 49 pode significar o quê? Eu espero ter boas relações com você. Opa! Eu acho que vocês já ouviram essa palavra na aula de expressões japonesas, né? Que significa yoroshiku. 4, yo, 6, ro, 4, shi, 9, ku, yoroshiku. É uma maneira de brincar, né, com as palavras que virou moda, né, alguns anos atrás nas redes sociais no Japão. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, isso é bem interessante caso você vá conhecer o Japão algum dia, vocês não deixarão de conhecer o Tokyo Skytree, né, que é a maior torre digital que existe no mundo, com os seus incríveis 634 metros de altura. E para ser a maior torre, bastava ser maior que 600 metros, mas os engenheiros, os arquitetos da época fizeram questão de colocar este número, 634. Por quê? 6 pode ser lido como mu, 3 como sa e o 4 como shi. Então, esse aqui é uma referência a Musashi. E apesar de muitas pessoas lembrarem, né, primeiramente de Miyamoto Musashi, né, que foi o grande espadachim, né, que escreveu o livro dos 5 Anéis, Musashi, na verdade, era o nome do país que prevalecia, né, a região de Tóquio, uma parte de Kanagawa, uma parte de Saitama, que a gente conhece hoje em dia, né, chamava Musashi no Kuni. Né, então é referência a este país que eles colocam essa palavra, né, e também, obviamente, né, é uma palavra que é bem comum de se ouvir no Japão, né, Musashi. Tudo bem? Então é por isso que tem essa altura. E no Japão, né, quando se estuda a história do Japão, qualquer lugar do mundo, né, é muito difícil aprender anos, né, em que data aconteceu a Primeira Guerra Mundial, em que ano aconteceu a independência do Brasil, né, mesma coisa no Japão. E no ano 794 iniciou-se o período Heian. O que foi esse período? Foi o período em que a capital antiga do Japão, né, Nara, foi transferida para Kyoto, né, isso aconteceu em 794. E para fazer um trocadilho, para lembrar dessa informação, eles falam a seguinte frase: Nakuyo Uguisu Heian Kyo, né? E o que isso significa literalmente, né? O Uguisu, que é um pássaro japonês, né? O Uguisu canta, né, na nova capital de Kyoto, né? Numa tradução livre fica desse jeito, né? E essa capital antiga, né, Kyoto, até ir para o Tóquio, que a gente conhece hoje em dia, ela perdurou por mais de 1000 anos, né? E Heian significa período de paz e tranquilidade, e de fato, né, foi o que prevaleceu durante esse milênio, né, mais de um milênio que durou, né, nesse período da história do Japão, o que é bem interessante conhecer também. Vamos fazer uma pequena revisão. A contagem chinesa, que é o que é mais comum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repitam 50 vezes para aprender. Mesma coisa para a contagem japonesa, né? Hi, fu, mi, yo, itsumu, nana, ya, kokoto. Né? Elas são úteis para quê? Para você realizar contagem de itens de 1 a 9, contagem de dias de 2 a 10 e contagem de pessoas, né? Uma pessoa, 2 pessoas. Falei de algumas curiosidades, né? Desde como se pronuncia, como se fala, o número 0 em japonês. Dei alguns nomes, né, que utilizam números, né, no nome deles. Um nome que eu não contei é do senhor Kato Hifumi, né, um dos jogadores de shogi, né, xadrez japonês mais famoso. O nome dele é literalmente 1, 2, 3, né? Kato Hifumi. Né, eu me esqueci de contar um pouquinho. Né, toma cuidado na hora da escrita, né, principalmente no número 7, e fazer alguns trocadilhos, né? Thank you, yoroshiku, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Se vocês gostaram, deem um like, comentem, compartilhem com seus amigos. Eu tentarei, né, na medida do possível, continuar a produzir conteúdo sobre língua e cultura japonesa. E a gente se vê no próximo vídeo.